Fala, passando aqui para falar umas abobrinhas de Japão 1, Suécia 1, definido, o adversário do Brasil vai ser o Japão, um adversário que vai ser complicado, um jogo duro, mas um jogo que pode encaixar muito bem com as características do Brasil, né? O time do Japão tem bons meio-campistas, gosta muito de trabalhar pelo meio, gosta muito da pressão, e acho que isso pode de repente favorecer o Brasil que gosta muito que se sente na verdade confortável de não ter a bola, prefere atacar de uma forma mais reativa, não necessariamente numa retranca, mas pressionando o adversário na saída de bola, pressionando o adversário para sair rápido para o ataque, principalmente com o Vini Júnior, Ryan agora, né, e Matheus Cunha. Então, acho que é um Japão que pode dar trabalho para o Brasil, porque trabalha muito no meio-campo, e o meio-campo do Brasil já sofreu em alguns momentos para marcar, né, principalmente naqueles 30 minutos iniciais contra o Marrocos, que foi praticamente um apavoro, né? Podia ter sido muito mais que 3-0, que 1-0, quer dizer. E, e o Japão gosta de jogar por ali. Por outro lado, ele joga muito pelo meio, perdeu a bola ali, é enfiada de bola para o Vini Júnior, é enfiada de bola para o Ryan. Vamos ver como é que o Brasil vai se comportar. Vamos falar um pouquinho aqui desse jogo do Japão, que foi um pouco pior. A gente vai ver aqui o primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo bem ruinzinho. Se a gente for ver aqui as estatísticas do primeiro tempo, o Japão teve um pouco mais de posse de bola, mas se somar o expected goals cada um, dá 0,28. 6 finalizações, muitas faltas, jogo muito picado. Por um jogo que o empate meio que beneficiava os dois, né? A Suécia se classificava, o Japão se mantinha em segundo lugar, ainda que esse segundo lugar leve um confronto contra o Brasil, mas um jogo com muitas faltas, muito pegado, muita gente chegando atrasada. É, então acho que isso surpreendeu de alguma forma. E a gente no segundo tempo a gente vê aqui que melhorou um pouco, principalmente com o Japão no início do segundo tempo, mas depois que o Japão toma o gol, ele recua bastante, ele traz a Suécia para o próprio campo, a gente vai ver aqui, né, como aumenta o volume da Suécia no campo de ataque, a Suécia consegue o gol, é, num gol ali que o Elanga chuta bem, mas acho que o goleiro dá uma aceitada, de alguma forma acho que ele se surpreende, porque a bola vai passando pelo meio dos jogadores do Japão, então talvez ele não esperasse que a bola chegasse ao gol, e que depois ali acho que a Suécia teve um pouco mais ainda da posse de bola, mas sem criar também tantos perigos. Acho que o Japão ficou ali um pouco confortável no jogo. Não sei se por algum momento passou, tipo, que a gente vai pegar o Brasil mesmo, então não faz diferença passar em segundo ou terceiro. Mas a gente vê aqui no segundo tempo que a Suécia finalizou mais, mas a gente vê que as finalizações do Japão foram melhores, né? Se a gente for ver aqui, acho que essa aqui é os 83, que foi uma chance, essa aqui é os 56, essa aqui é os 22, e essa aqui, então, das 4 finalizações, 3 ali de dentro da área. No primeiro tempo, você vê que só teve uma de dentro da área, então o Japão que dessa vez foi diferente do que foi contra a Tunísia, que é um adversário bem mais fraco, achei até um pouco diferente do que foi contra a Holanda, quando fez também um bom jogo, mas um primeiro tempo muito devagar. Acho que o primeiro tempo, esse jogo aqui parece mais o de Japão e Holanda, que o Japão ficou ali muito para neutralizar, e o jogo ficou bem chatinho contra a Holanda. Nesse aqui o Japão até teve mais a bola, não ficou daquele jeito que ficou contra a Holanda, praticamente sem atacar, mas com um jogo bem truncado. Acho que a Suécia teve dificuldade também de fazer suas arrancadas com o Isaac, com o Gyökeres, com o Elanga. Acho que do trio de ataque o Elanga de fato foi melhor, ele conseguiu fazer o gol, mas achei que o Isaac foi bem abaixo. O Gyökeres ainda conseguiu lutar por algumas bolas, brigou ali no pivô, disputou com os zagueiros, conseguiu buscar uma finalização ou outra. O Isaac não, o Isaac ficou meio sumido, a gente vê aqui o mapa de calor dele, 2 finalizações, né, mas uma atuação bem tímida, 22 ações com a bola em 90 minutos é muito pouco, né? Um cara que é um pouco móvel, que consegue armar, consegue sair para dar um passe, o Gyökeres tocou aí 36, mais 50% a mais do que ele tocou. E o Elanga bem ali, tentando os dribles, sempre pela ponta. Então, uma boa partida. Mas vou focar mais aqui no Japão, que veio com algumas mudanças para esse jogo. O Doan e o Maeda entraram no lugar do Ito e do. Esqueci o nome do outro cara. Do Ito e do. Não vou lembrar agora o nome do outro cara que jogou. Mas não era o Maeda. Então veio com essa mudança. O Maeda, que acho que é o titular, que deve jogar contra o Brasil. O Doan já não sei se chega a ser titular, acho ele um pouco abaixo em relação ao que jogou o Ito, mas o Ito jogou contra a Tunísia, né? Então tem um pouco de diferença. O Tomiyasu também não jogou essa partida, acredito que possa ter sido poupado. O Nagatomo, que é o jogador histórico do, do Japão, a gente vê aqui
que entrou, acho que meio que parecido ali com o que foi o Ochoa, num tom meio de homenagem. Então, então acho que a partida do Japão foi um pouco abaixo. Acho que eles não conseguiram envolver tanto o Ueda no jogo. Você vê que o mapa de calor do Ueda foi bem longe do gol. É um jogador de presença de área que gosta de finalizar, gosta de girar, tem bom posicionamento na área, tem bola aérea. Então, a gente vê aqui 17, né? Eu falei que o Isaac mal tocou na bola, o Ueda tocou menos ainda. Jogou menos, mas a gente vê que o mapa de calor é muito diferente do que aquilo que a gente espera de um 9. Enfrentou dificuldades de passar aqui por essa linha de três, que ainda tem um Lindelof jogando de volante. Então, achei que o Doan aqui, apesar dele ter dado assistência, achei que a produção dele foi um pouco abaixo. A gente vê aqui uma finalização. Pô, achei que ele criou pouco, né? Que é o que a gente espera. Teve uma chance criada, mas achei que o Maeda, nesse sentido, foi melhor que ele. Nas criações, na circulação de jogo. Então, então que faltou um pouco mais disso. Mas, de novo, a gente viu um Japão que jogou muito pelo meio campo. Se a gente for ver aqui o Tanaka e o Kamada fazendo esse jogo que o Japão gosta muito, de pressão, de sair rápido, de trocar passes. Você toca e se movimenta. Os jogadores dificilmente estão parados, e é assim que sai o gol do Japão. Gostam muito dessa troca de passes por dentro, assim como a Argentina, né? Tem muita gente falando da Argentina, da troca de passes pelo meio, que eles não se recusam, mas que eles jogam pouco com pontas. O Japão joga com pontas, a bola corre muito rápido de um lado para o outro, por sinal, a bola está aqui, de repente corre muito rápido, com todo mundo fazendo esse pêndulo de forma organizada, um time bem compacto, bem organizado. Se a gente for ver aqui, o Nakamura joga muito aberto, né? Fazendo aqui o papel de ala. E aqui, o Doan fazendo junto com o Sugawara, né? O Doan um pouco mais ofensivo e o Sugawara um pouco mais defensivo. O Maeda que acaba circulando um pouco mais por dentro do que o Doan, e a gente vai ver aqui com o Nakamura. Então, um time que gosta muito dessa troca de passe, né? Um time que consegue marcar pressão e aí quando sobe a pressão, marca a pressão e recompõe rápido caso a pressão não funcione. Um time que gosta muito também de induzir o adversário para uma zona do campo e de repente ali está congestionado, cheio de jogadores do Japão, eles roubam a bola, saem rápido em toques curtos e armam um contra-ataque. Quando eles se organizam ali para atacar, eles se organizam muitas vezes no 1-3-3-3, às vezes também um jogador avança mais, fica aquele 3-4-3 padrão, exatamente como está aqui. Então, é um time que gosta, né? Não fica muito. Apesar de ele ter os pontos aos pontos, não ficam com aquele ponto esperando aqui na ponta para vir para o mano a mano, cortar para o fundo, ou cortar para o meio e bater. O ponta serve aqui para largar o campo, mas para vir para dialogar com os caras do meio campo, com o Tanaka, com o Kamada, com o Nakamura, com o Maeda, com o Doan. Então, com o Ueda. Então, eles gostam muito desse estilo de jogo compactado, né? Eles abrem o campo e de repente trocam um passe rápido, todos ali estão chegando na área, estão ficando na entrada da área, sempre chegam com muita presença, é um time com a vocação para atacar. Eles não têm medo de atacar, você vê que diversas vezes eles vão estar na área com 5, 6 jogadores, mais um, dois na entrada da área. Então é um time muito ofensivo. Ao mesmo tempo é um time que cuida muito bem da bola, né? Eles não fazem questão de ter a bola, mas quando eles têm a bola, eles cuidam muito bem dela. Então, muitas vezes estão trocando passos ali no campo ofensivo, ainda que eles cheguem na área, não tem aquele desespero todo pela finalização, eles vão trocar passes dentro da área, podem voltar um pouquinho atrás. Acho que talvez tenha sido dos times que eu mais vi trocar passes dentro da área, porque acho que quando entra dentro da área fica muito aquela afobação de tentar o drible, tentar o chute. E no Japão eu sinto que tem um pouco mais de calma de você tentar o passe, de você buscar a melhor opção ali para para definir a jogada, né? Tanto é que eles são um time que costuma ter a posse de bola, que costumam criar boas chances de ficar ali rondando a área, mas não é um time que normalmente tem muito volume de finalização. Então, deixa eu ver aqui, ó, se tem alguma coisa. Né, a trave no terço final ficou empatada, passe no terço final ficou aqui meio que parecido, não sei se tem passos aqui dentro da área. Ações com a bola na área adversária ficou mais com a Suécia. Então, não sei se tem aqui alguma coisa, acho que não, né? Mas é um time que gosta muito de cuidar da bola, então é um time que dificilmente, e acho que justamente nesse estilo do Japão, de ser um time que gosta de cuidar da bola, pode ser que dê certo no Brasil. A pressão na bola e conseguindo de repente virar o lado de campo
e conseguir explorar algum buraco na defesa do Japão. Vou tentar botar aqui alguns lances que eu separei, só para dar uma ilustrada. Eu vou botar aqui, né, um lance no... Vou botar principalmente no segundo tempo, que foi quando o jogo ficou um pouco melhor, aqui, né, mostrando como eles gostam de entrar na área, de, de pisar na área, de ter jogadores atacando. É um time com bastante vocação para o ataque. A gente vai ver aqui o Nakamura com a bola, a gente vai ver o Kamada um pouco mais atrás. E ele tem aquele, não se afoba, ele não corta do lado, tenta chutar de qualquer jeito, não tenta ir na linha de fundo e fazer qualquer tipo de toque. Então, ele trabalha aqui a bola, espera a chegada de mais jogadores, depois ele toca para o Kamada, e aí sim o Kamada faz o cruzamento. A gente vai ver aqui mais um jogador chegando. Se a gente for ver aqui o recorte, tem 1, 2, 3, 4 para atacar aqui uma segunda bola, ele está livre aqui para finalizar também. Ver aqui que a movimentação dele foi rápida, ele estava aqui, ele vê que ele já está contornando para atacar. Tem 2 jogadores aqui na sobra, então são 5 aqui para finalizar. Teve um aqui na criação, 6, mais 2 aqui que são 8, enquanto o time todo da Suécia está aqui. Então acho que vai ser importante o Brasil estar muito atento nisso, né, de estar se defendendo bem, sem deixar espaços. É um time que vai para frente sem medo e que quando tiver a oportunidade vai empurrar o Brasil para trás. A gente vê que o Gyökeres e o Isaac na linha da área, algo que não é tão normal no Brasil. Né, dificilmente a gente já viu o Vini Júnior aqui, o Vini Júnior e o Ryan aqui. Então acho que é algo preocupante, porque a gente vai ver 2 jogadores aqui do Japão. Então a gente não pode dar esse mole na marcação. A Suécia está aqui com 3 zagueiros, a gente vê que está com 3-3. Então acho que esse é um ponto de atenção do Brasil, assim, dos jogadores conseguirem fazer leitura de voltar e ocupar o espaço correto, sem deixar brecha, porque o time do Japão se movimenta tudo, se movimenta muito. Você está olhando para um lado, o jogador está passando do outro, o jogador nunca está parado, o passe foi dado para um e o outro está passando. Então acho que esse é um ponto de atenção para o Brasil. Aqui um outro lance, né? São 4 jogadores aqui já do Japão passando da linha da bola, contra 7 aqui da Suécia, mas a gente vê que os 3 aqui estão vindo mais rápido para a transição. Você vê que esse aqui está correndo rápido, esse aqui está correndo para frente, esse aqui está correndo rápido. Então é um time que também faz muito bem, muito rápido esse pêndulo de virar a bola de um lado para o outro, sem ser um lançamento, um chutão, né? Aquele lançamento mais esperado, a bola passa rápido de pé em pé. Os meio-campistas do Japão recebem a bola e passam com muita velocidade. Acho que essa é uma das principais qualidades do Japão. É muito toque de primeira, é muito toque, passe, toque, passe. Então, acho que esse é um dos pontos fortes do Brasil, que pode causar dano no Brasil, porque o Brasil é um time que tem muitas vezes se perdido na marcação, tem ficado um cobertor curto, o Casemiro exposto, um bote dado errado, alguém que se desliga, e tem deixado espaço na marcação. E acho que se o Japão ver isso, tiver oportunidade, vai conseguir amassar o Brasil e deixar o Brasil ali naquela situação muito parecida do que foi o jogo contra o Marrocos, ali aqueles primeiros 30 minutos, que o Brasil poderia ter sofrido ali uns 2, 3 gols e estava meio que tonto até a parada para hidratação, né? Então, no jogo de mata-mata, você não pode dar mole. E, e o Japão tem esse estilo de jogo, o Brasil precisa estar bem atento a isso. Aqui, mais uma vez, é a jogada do gol. A gente vai ver aqui o time do Japão atacando. Aqui tem um jogador machucado, tem 2 aqui. A gente vai ver aqui que tem 4 aqui. Vai aparecer o jogador aqui que fez gol. E aqui eles buscam sempre a jogada pelo meio. A gente vê que aqui está congestionado no meio, mas os jogadores se movimentam justamente para criar esse espaço pelo meio. Algo que lembra muito a seleção argentina, de preferir essa troca de passes pelo meio. Claro que eles usam lateral, usam os pontas, mas se puder trocar passes pelo meio, tiver a chance de aparecer entre linhas, trocar passes, fazer pivô, abrir espaço, é isso que eles vão fazer. Então, de novo, o Brasil que é um time que tem dado mole no meio campo, que tem vacilado, vacilou contra o Marrocos, vacilou contra o Haiti, vacilou contra a Escócia, principalmente ali quando o Ancelotti bota aquele 4-2-4, que funciona muito, muito mal. Acho que todas as vezes que o Ancelotti fez isso, a gente perdeu o meio campo. Com o Haiti a gente perdeu, com a Escócia a gente perdeu. E se fizer isso no mata-mata, às vezes 5, 10 minutos podem ser fatais para fazer você tomar um gol, botar o time adversário na partida ou dar vantagem para o adversário. A gente vê aqui que teve a troca de passes, teve um pivô e o passe de frente aqui com o jogador atacando a última linha da Suécia e aparecendo sozinho na cara do gol para fazer o gol. Então, acho que esse é um dos principais pontos, né? Aqui vamos ver o Japão defendendo com a linha desde 5, bem compacta, organizada. Até teria o espaço aqui
pro Isaac, mas a gente vê que tem um cara aqui na pressão da bola, então a gente tá aqui com a linha de 5 e 4 já, né, enquanto a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 da Suécia. Então tem muito mais jogadores aqui do Japão, porque eles fazem essa transição para a defesa muito rápida e de forma muito organizada. E na maioria das vezes eles conseguem induzir para que lado o adversário deve ir, para facilitar a pressão e facilitar ali que a defesa se organize, se posicione da melhor maneira para defender. Então, a gente vê que o Elanga está aqui bem aberto para poder receber a bola livre, mas se quando ele recebe, ele não vai ter muita opção de passe, né? A gente vai ter esse cara aqui marcado, vai ter esses dois caras aqui marcados, ou então vai ter que voltar a bola. E aí a defesa da Suécia vai se postar. Então, o Brasil, que é um time que joga muito reativo, muitas vezes, né, que gosta da pressão para a esquerda, que gosta do contra-ataque, que de repente tem um pouco mais de dificuldade de criar a partir do zero, de pressionar o adversário no campo de ataque, com a defesa do adversário montada, criar jogada de gol. É importante quando o Brasil fizer essa transição, fizer de forma rápida e principalmente de forma eficiente, porque a chance de não conseguir atacar e de quando perder ali o momento, você, o Japão já está reorganizado e tudo, né? Acho que o gol do Japão, o gol da Suécia sai de uma jogada daqui, não sei se foi aqui nesse momento, mas de um corte aqui do Elanga para dentro e tá cheio de gente do Japão na área. Acho que isso surpreende um pouco o goleiro, o Suzuki, porque ele demora ali um pouco a reagir num chute que foi no canto, mas não foi tão forte, não foi tão difícil. Então acho que é justamente esse questionamento de japoneses aqui na defesa que acabou atrapalhando ele, mas foi um chute ali meio despretensioso, um chutamento talvez, para alguém de repente raspar, e acabou dando certo, mas que não foi fruto de uma falha ali de marcação do Japão, podemos dizer assim. Aqui, né, o que eu acho que pode ser a chave pro jogo do Brasil, o Japão sai jogando sempre com a bola no pé, dificilmente dá chutão, então essa pressão pós-perda tem que funcionar, mas ela tem que ser eficiente, tem que todo mundo fazer de forma organizada. A gente vê que o Bergvall salta aqui, mas ele teria aqui uma opção de 1, 2, 3, 4, 5, são 5 jogadores da Suécia contra um só. Com 5 jogadores do Japão contra um da Suécia. O Isaac não está ali fazendo uma pressão, ele está quase parado no lance. Esse cara aqui não corre para fazer essa pressão aqui, ele vai começar a correr para trás apenas. E, e o cara do Japão acaba, na verdade, se embolando sozinho por causa dessa pressão, né? Acho que lembra muito o lance ali do Matheus Cunha, que ele faz a pressão praticamente sozinho, ou junto com o Bruno Guimarães, mas o resto acaba não correndo tanto para frente para fazer a pressão. Eu acho que se o Japão é um time que gosta muito de jogar pelo meio, é um time que gosta muito de sair jogando, você roubar a bola ali no meio campo é pegar a defesa exposta e conseguir acionar os jogadores de ataque em velocidade. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para o Brasil, que pode ser o decisivo do Brasil, porque o Brasil fez gol assim contra a Escócia, fez gol assim contra o Haiti, e, e vai ser necessário, então, que isso seja feito de forma coordenada. O Brasil tem errado muito nisso, quando você erra nessa pressão com as perdas, abre-se um buraco no meio campo, e abre espaço justamente para o contra-ataque do Japão, para saírem todo esse meio-campista, Nakamura, Kamada, Tanaka, Ueda, o Maeda, todos eles saindo rápido, vai dar trabalho para o Brasil. E aí aqui a gente vê né, a gente vê aqui que o Japão está saindo, está aqui com a linha de 5 montadinha, a gente vê aqui que está todo mundo aqui perto da bola, esse cara aqui tá fechando aqui uma sobra no meio, mas assim que perde a bola, a gente vê que já ficou pro desespero, aqui já são 3 contra 2 e todo mundo correndo para trás no desespero. Então, é preciso que essa pressão seja feita, eu quero ver, o Vini Júnior não é um cara que pressiona muito, que tem ficado mais solto, então acho que ele talvez nesse jogo ele vai precisar se esforçar um pouco mais. Acho que a gente enfrentou alguns adversários um pouco mais fracos, como a Escócia e o Haiti, que foram jogos que a gente sofreu menos, mas que talvez exigissem menos da marcação, e que em algum momento eles ainda conseguiram sair para o jogo e criar. Então acho que dessa vez o Vini Júnior vai precisar recompor um pouco mais, ser um pouco mais esperto, ser um pouco mais atento para conseguir aproveitar essas falhas e forçar o Japão ao erro. Aqui mais uma vez mostrar que o Japão bem compacto, né? Deixa eu ver aqui que tem 2 jogadores, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores no espaço aqui, só tem um da Suécia aqui pressionando. A gente vê aqui que esse cara tá aqui, esse cara aqui tá longe desse aqui. O Gyökeres está caindo, a gente vê o Isaac bem isolado, assim, dá para imaginar o Vini Júnior aqui, justamente por estar na esquerda. O Elanga lá, então, assim, aqui é um passo tranquilo, né? Aqui não tem como perder a bola, essa pressão aqui é quase uma pressão inútil, porque esse passo tá fácil, esse passo tá fácil, esse passo tá fácil, esse passo tá fácil. Então, você vê que essa pressão aqui, esse cara ter saltado aqui pode ter gerado esse espaço todo aqui, ó. Porque se esse passe entra aqui acho que é o Douglas aqui, ele dá o tapa de primeira aqui pro Maeda, é pro Maeda sair na cara do gol, né?
e aí todo mundo aqui ataca para frente, porque esse cara aqui passou batida, esse passe veio para cá, o pivô vem para cá, esse cara ataca, esse cara ataca, esse cara ataca, esse cara ataca, e aí pega uma situação que a zaga da Suécia está meio aberta aqui, se os zagueiros estão meio espaçados, né? Esse zagueiro poderia estar mais aqui, tendo visto que não tem ninguém aqui, o zagueiro poderia estar mais aqui e esse outro aqui mais fechado. Então vai ser muito importante que essa pressão, quando for feita, seja bem feita, porque se for para pressionar errado, é melhor não pressionar, porque se esse cara fica aqui atrás, esse cara não tem essa opção de passe, essa opção de passe fica ruim, porque ele está de costas, ele não tem opção de passe, a opção de passe dele vai ser aqui. Então, às vezes é melhor você não pressionar do que você pressionar errado, porque abre aqui esse buraco no meio campo, né, nas costas dele, em passe aqui que parece relativamente fácil. Se eu não me engano, esse passe foi dado aqui, acho que esse cara aqui arrancou, mas perdeu a bola. Aqui mais uma vez mostrando como eles gostam desse ataque por dentro, a gente vê que está o Sagawara aqui por dentro, mas está o Doan aqui por fora, a gente vê que está o Nakamura lá aberto, a gente vê o Ueda por aqui, e a gente vê o Maeda por aqui, se eu não me engano aqui, acho que aqui é o Kamada. E aí você vê que eles não buscam o tempo todo, né? Ele poderia dar esse passe aqui, aí vem esse passe aqui, aí volta aqui, tentando achar aquele mano a mano do zagueiro, do ponta com o lateral, o zagueiro, para ver se acha espaço, se não dá, volta no lateral, volta no volante, e volta e roda a bola para o outro lado. Que é uma coisa que o Brasil acaba fazendo muito, né? Muitas vezes. Eles gostam muito desse passe aqui por dentro, né? Esse cara vai receber, ele vai dominar, ele já vai saber para onde ele tem que tocar, provavelmente vai tocar para esse aqui. Esse cara aqui está pronto para atacar, então pode estar aqui se construindo uma jogada muito parecida com a do gol. Eles fizeram um gol assim também muito rápido, jogando pelo meio contra a Tunísia, que é um adversário mais fraco, mas em 2 passos eles chegam ali na cara do gol. E então acho que esse é um ponto de atenção do Brasil. A gente vê aqui que tem 2 jogadores entre linhas, aqui a gente pode imaginar o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Paquetá, né? Só que aí que tá, normalmente o Vini Júnior fica mais para cá, então teria aqui o Ryan fechando a linha de 4 aqui, você vê que aqui não tá com a linha de 5, tá no 4-3-3, então se o Vini Júnior tá aqui, por exemplo, o Ryan o Ryan estaria lá de repente fechando ali outra linha de 4, o Matheus Cunha estaria aqui sozinho, acaba ficando muito fácil para a construção do Japão. Outra coisa também que eu tinha falado é que eles constroem muitas vezes no 1-3-3, 1-3-3-3, né? Ou 1-3-2-4, como está aqui. Com essa linha de 3, normalmente a gente vê muito a saída de 3 com 2 zagueiros e um lateral, ou dois zagueiros e um volante recuando. E aqui já vi muitas vezes ele fazendo essa com um zagueiro muito atrás, né? Não sei se é para ser um passe de segurança, acredito que sim. A jogada é construída daqui, e aí tem esse cara aqui sempre com passe de segurança, para caso perca a bola, ele de repente conseguir recompor, ou para evitar que a bola daqui volte no goleiro. E aí eu fico curioso, né, para ver qual vai ser o posicionamento do Vini Júnior na pressão nesse caso. Porque a gente está vendo aqui o time da Suécia com a linha de 4, então a linha de 4 normal do Brasil. Aí se aqui for outra linha de 4, o Matheus Cunha imagino que esteja aqui na frente, né? E aí o Vini Júnior vai estar onde? Ele vai estar aqui, mais à esquerda. Muitas vezes ele ficou assim contra a Escócia. E aí forçaria esse zagueiro, de repente, a cair para cá, porque se o Vini Júnior recebe aqui em velocidade, ele está dando, né, aqui no caso antes do meio campo, mas já vi também algumas vezes ele fazendo isso com o zagueiro no campo defensivo ainda. Então ele está dando espaço para ter condição para correr aqui sozinho. Mas ao mesmo tempo, ele fica completamente isolado do jogo. De repente, se ele está aqui atrás, ele tira esse passe no zagueiro, gera uma pressão nesse cara aqui, porque esse cara não pode voltar para trás, e a qualquer momento o Vini Júnior pode saltar aqui e correr para trás e fazer uma dobra de marcação nele. Né? Se a gente imaginar aqui esse 4 e esse 4 aqui, né? Imaginando que aqui é o Ryan, e aqui seria o Matheus Cunha, vamos imaginar. E aí esse cara aqui encosta um pouco mais aqui, e aí o Vini Júnior, se ele tá aqui atrás, ele volta para fazer a pressão nesse cara aqui e tentar roubar a bola dobrando a marcação, ainda que seja difícil, porque tem 2 caras aqui abertos para fazer o passe. Então uma saída de bola um pouco diferente, né? Porque aqui parece que está sempre um passe muito fácil para você conseguir pressionar esse meio campista. Então ele vai rodar a bola para cá, vai rodar a bola para lá, e no fim vai tentar um passe no meio, se você der o espaço para ele. Aqui mais uma vez mostrando nessa dinâmica, aqui você vê que o zagueiro já está atrás, aqui é a linha de 3 dos que saem jogando, e, e a bola ali, né? Acho que volta ali. E aí a gente vê de novo aqui a linha de 4, a linha de 3, a linha de 2 entre linhas, que vai buscar entre linhas, ainda não estão nessa movimentando para frente. E aqui você vê que o tempo todo eles estão procurando atacar a última linha, fazer essa troca de passe para em algum momento achar o espaço, né? O gol sai assim, então
Então acho que esse é um dos pontos de atenção aí para o jogo contra o Japão. Acho que a gente vai fazer um jogo contra um adversário mais difícil do que a Escócia e o Haiti. Acho que talvez até muito parecido com o Marrocos, por não ser um adversário, por ser um adversário que gosta de ter a bola, que pressiona, que cuida bem da bola, principalmente, assim como o Marrocos, mas que sabe também se defender, sabe a hora de contra-atacar. Um time que sai rápido, que faz uma pressão forte quando perde a bola no campo de ataque. Mas ao mesmo tempo também é um time que me parece, assim como o Marrocos foi contra o Brasil, um time às vezes meio arameliza, né? Que joga bem, tem a bola, fica ali rondando a área, mas peca muito pelo excesso de preciosismo na hora da finalização. Demora muito para finalizar, espera ter a chance muito clara para dar o chute. Então acho que esse é um ponto que pode ajudar o Brasil, porque o Brasil em geral não tem dado tanta chance. Você vê que a gente deu ali para o Marrocos, no segundo tempo eles não finalizaram praticamente, né? Só finalizaram nos acréscimos. No primeiro tempo teve a jogada do gol, teve ali mais um ou dois chutes, apesar daquele domínio, né, que o Marrocos teve no meio campo, da bola, do jogo. Então acho que o duelo vai ser principalmente no meio campo, o Brasil conseguir neutralizar essa troca de passe do Japão, que é dinâmica, que toca, sai, circula a bola para um lado, circula a bola para o outro, sem pressa, mas sabendo acelerar o jogo na hora certa, que se abrir o buraco, o Japão vai atacar, vai precisar que essa cobertura, né, esse pêndulo brasileiro funcione muito na marcação, que quando alguém saltar para a marcação, a recomposição, a cobertura dos buracos seja precisa, que quando o cara salte na hora certa, salte com a equipe posicionada, não adianta sair para marcar, para dar um bote de forma desordenada, como a gente viu aqui nesse lance, né, que se ele salta aqui, ó, olha o espaço que ele abriu aqui para passes fáceis e um ataque rápido. Então, acho que esse é o ponto de atenção do Brasil. E eu acho que a saída do Brasil vai ser o que o Brasil já vem treinando, o que o Brasil já vem fazendo, que o Ancelotti já mostrou que vai ser a cara do Brasil, que é ter paciência, vai rodar a bola sem pressa, não vai forçar muito, não vai ser um time que vai fazer questão de ser proativo com a bola no pé, não vai, é, na maioria das vezes, tentar empurrar o adversário para trás, mas que vai fazer uma pressão na saída de bola, que vai fazer uma pressão quando perder a bola muito forte para poder atacar rápido e pegar a defesa aberta. Então, acho que o Japão dá muita margem para esse tipo de jogo que o Brasil gosta de fazer. O Brasil só vai precisar que ele seja bem feito. Então, acho que é um jogo que, em tese, é 50% para cada lado. Daria um leve favoritismo para o Brasil pela camisa, pela qualidade individual dos jogadores. Bem ou mal, acho que você teve Vini Júnior, Matheus Cunha, Ryan, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, né? Gabriel Magalhães, Alisson no gol. Eu acho que é um diferencial, porque são jogadores de grande qualidade técnica, enquanto no Japão você tem jogadores de qualidade técnica, mas não jogadores assim da primeira prateleira, né? A gente vai ter o Nakamura, o Tanaka, o Ueda, que são jogadores ali que estão jogando normalmente em times de segunda liga, de segundo escalão da Europa, né? Vai estar no Leeds, vai estar no RB Leipzig, vai estar no Leicester, vai estar em times assim. Então, né, a gente vai ver o Mitoma, que estava fora aqui, que é do Brighton, que talvez seja o melhor jogador do time, o Kubo, que é da Real Sociedade. Então, não é, no, o nível dos jogadores não é da prateleira. Ainda acho que talvez, no geral, a fase de grupos do Japão tenha sido melhor que a do Brasil, mas acho que o fechamento dos grupos, acho que essa partida teve um pouco de desinteresse por parte dos times também, porque os dois estavam classificados com empate. Acho que o Brasil fechou melhor a fase de grupos do que o Japão com esse jogo. Mas, em geral, acho que a fase de grupos do Japão foi melhor. Então, acho que vai ser um bom jogo, um jogo divertido em geral e com boa chance para os dois lados, né? Acho que quem for mais eficiente na sua estratégia vai sair melhor. O Brasil vai precisar de muita atenção, vai precisar fazer algo que não fez até agora, que é não dar brecha no meio campo, né? A gente deu brecha contra o Marrocos, a gente deu contra o Haiti, a gente deu contra a Escócia ali em algum momento, principalmente no segundo tempo. Espero que o Ancelotti não use aquele 4-2-4 em momento algum, porque acho que isso deixa o time completamente aberto. E no mata-mata de Copa do Mundo, às vezes basta 5, 10 minutos ali errados. Você bota o 4-2-4, não funciona, você perde meio, você bota o Japão de volta no jogo, você dá a chance do Japão abrir o placar, e aí até você reagir, ver o que está dando certo, o que está dando errado, às vezes pode ser tarde demais. São só 90 minutos. Então acho que contra esse time do Japão, que é muito ajeitadinho, muito certo, joga de forma muito coerente, assim, acho que o Brasil vai precisar ser tão certinho, ter a disciplina, né? A mesma disciplina que o Japão tem. E aí acho que na qualidade técnica, em todo o resto, acho que o Brasil tem boas chances de prevalecer.
Beleza? Ficamos por aí. Essas foram as abobrinhas aí sobre o Japão e Suécia, mas focando principalmente no adversário do Brasil nos 16 avos. Valeu, um abraço.